No ar, TV Sinai, o programa dedicado à criança, ao adolescente e à família. Eu, Edson Soares, estou aqui para, junto com você, participarmos de um debate maravilhoso hoje, porque o nosso programa traz o tema A Nova Escola. E para essa conversa, esse bate-papo super importante, está aqui comigo hoje, à minha direita, a pedagoga Marielza Rodrigues. Ela é professora da Escola Municipal Na Posse, aqui no Sambê, em Rio Bonito, atuando na sala de recurso. Ela também é coordenadora pedagógica da escola Yasmin Gonzaga Arantes, em Tanguá. E também aqui à minha esquerda está a professora e pedagoga Viviane Espíndola. Ela é professora de apoio à educação inclusiva na escola Maurício Kopke, em Rio Bonito, e também professora de educação infantil na escola municipal Jaldete Cury. Elas vieram falar sobre a nova escola, não é isso, Viviane? Isso. E nós vamos tocar no assunto sobre a nova escola. Eu quero já de antemão agradecer a participação de vocês. Muito obrigado, Marielza, obrigado, Viviane. Tá? Vamos pensar um pouquinho, gente, naquela escola dos anos 80. Anos 80, 1980 a 1989. Essa foi a minha infância, tá? E eu lembro que a gente tinha prazer em ir para a escola. A escola era a nossa segunda casa. Ainda hoje é assim, Marielza? Com certeza. Boa noite, Edson. Boa noite. É muito bom estar aqui para poder estar... Estamos falando sobre a escola, né? Mas hoje realmente houve uma mudança muito grande. Nos anos 80, até os anos 80, as crianças realmente tinham prazer em estar na escola. Mas era uma coisa que eles não tinham outra alternativa. Era uma coisa assim, os pais levavam os filhos para a escola e era uma necessidade. Hoje eles têm muitos atrativos. Eles têm a internet, eles têm outras fontes de informação, computador. Então a escola está passando por um processo assim de mudança. Então quer dizer que essas outras atividades hoje, elas podem desviar a atenção da criança da escola. Com certeza, a escola não é mais um espaço prazeroso. Cada unidade escolar deve estar muito preocupada nessa questão de fazer com que a escola hoje seja um espaço prazeroso, porque é muito mais interessante para as crianças ficar com seu celular dentro de sala de aula. Esse é um problema seríssimo atualmente. A maioria dos professores tem essa questão aí nos conselhos de classe, né, nas reuniões pedagógicas, estão colocando essa preocupação. Então é um tema assim, ser bem discutido nos dias de hoje. Ok. Viviane, me diz uma coisa. Hoje, como ela mesma citou, existe a internet, celular e tantas outras coisas que realmente desviam a atenção da criança, do foco que é a escola. Só que naquela época também existiam outros tipos de atrativos, né? Ou de coisas que pudessem dispersar as crianças, como brincadeiras, né? E N outras coisas. Quais você poderia citar pra gente? Boa noite, Edson. Boa noite, Marielza. De antigamente, o que era prazeroso pra gente era estar ali em contato com uma escola assim, onde oferecia oportunidade, onde o aluno não tinha, como a Marielza falou, não tinha, né, a mídia em ação assim. As brincadeiras que eram feitas, como a gente já fala assim, brincadeiras de antigamente, de pais, eram mais assim, em grupo, e ali a escola oferecia e dava prazer a gente estar naquele grupo, naquele ambiente, e ao mesmo tempo que brincava, aprendia. E hoje em dia, né, com a mídia assim, né, bem avançada, o aluno prefere estar em casa, mexendo na internet, aprende-se em casa até, né, porque hoje em dia uma criança na internet sabe muito mais do que um adulto que precisa fazer o seu curso, tá com mais dificuldade. A criança tem mais facilidade. Mais facilidade, né? A escola até oferece esses assim, momentos. Recursos, né? Só que, como tem que ser direcionado, para ele não é assim um assunto, para ele não é interesse, prefere ficar em casa, porque a maioria dos pais já tem, né, a máquina em casa, já tem, deixa assim a criança muito solta hoje em dia, né, mexendo e aprendendo, e às vezes até, né, direcionada assim para outras coisas que não é nem para uma criança estar, né, assim, utilizando, né? Isso. Agora, Viviane, diz
Existia também uma questão muito séria aí, a questão do procedimento do professor em sala, quer dizer, a proposta, o que ele levava como ementa para a sala de aula, certo, né? O seu plano de aula, vamos dizer assim. Isso. Será que esse plano de aula também não era um pouco deficiente? Hoje, de repente, o professor consegue levar coisas mais atuais, mais atrativas, mais interessantes, de acordo com cada faixa etária? Viviane, me diz uma coisa, e como era o procedimento do professor dentro de sala? Qual era a proposta desse professor? Porque, de repente, essa proposta dele hoje é um pouco mais atrativa para se tratar mais da realidade de cada faixa etária. Como você pode relatar para a gente mais ou menos como era esse plano de aula nos anos 80? O professor nos anos 80 era cobrado, né, dele o conteúdo. Então, ele tinha, como hoje também nós temos o conteúdo, só que o conteúdo de hoje pode ser modificado para que o aluno aprenda da forma mais prazerosa. Como? Utilizamos muito assim, jogos, coisas lúdicas, onde o aluno tem o prazer de aprender, mas se partimos para o que era antigamente sobre o conteúdo, já não é de interesse deles, entendeu? Aí, o que acontece? Nos anos que eram cobrado, o aluno, acredito assim, aprendemos basicamente através dos conteúdos de uma forma direcionada pelo professor. Então, o plano de aula era assim, uma coisa mais cobrada, era de uma forma assim, bem tradicional, né? Maria Elza também quer falar alguma coisa, né? Mas nós vamos dar uma pausa um instantinho e logo, depois do nosso comercial, Maria Elza vai continuar falando sobre esse assunto, ok? A gente volta já já. No ar, TV Sinai, hoje falando sobre a nova escola. Está aqui comigo a pedagoga Maria Elza Rodrigues e também a pedagoga Viviane Espíndola. Nós fechamos o bloco anterior falando sobre o plano de aula que o professor nos anos 80 levava para a sala de aula. E a professora Maria Elza vai continuar comentando sobre isso. Uma coisa que a gente observa atualmente, né, nos conselhos de classe, nas conversas com os professores e até mesmo nas pesquisas realizadas com os alunos, é que o maior desafio no momento do professor é elaborar esse plano de aula atrativo, interessante, porque a clientela atual já não aceita mais o cospe-giz. O professor chega, coloca no quadro um determinado assunto e fica por isso mesmo. O aluno exige muito mais, o aluno está muito mais aberto a desafios mesmo. Agora, Maria Elza, me diz uma coisa, o plano de aula dos anos 80, eu lembro que o professor tinha um caderno, né, e ele colava papéis ali mimeografados. Exato. O procedimento ainda é esse? Não, hoje nós planejamos. Há uma diferença. Antes era um plano de aula, hoje é um planejamento, é uma coisa elaborada pensando na turma. Só assim ele terá o efeito esperado, que é planejar para oferecer conhecimento. Entendi. Então, olha só, agora também, Viviane, a escola ela tinha uma função social, né? Quer dizer, a criança ia para a escola nos anos 80 só com objetivos de aprender, ela só ia lá para aprender, não tinha nenhum outro objetivo na escola. Hoje essa coisa mudou? Mudou bastante. Porque hoje em dia, como a Maria Elza falou bem, né, não é mais só cospe-giz, não é só mais o tradicional só de cópia. Hoje em dia a criança aprende através de construtivismo, e esse construtivismo mudou porque o professor demorou um pouquinho a se adequar, a entrar, né, no ritmo, mas hoje em dia eu acredito que muitos professores não conseguem trabalhar da forma que era. E dessa forma, os alunos têm assim, diversidade de formas assim, de aprender, de estar assim, produzindo melhor, né? Seria a palavra assim, produzindo melhor. Não seria só a cópia, o conteúdo do professor.
eles vão aprender o que nós passamos de uma forma, mas aprender de forma que eles entendam e repassem, né, os conhecimentos adiante. Ok. Maria Elza, me diz uma coisa. No final dos anos 90, a educação e como formas de comunicação também, obteve um divisor de águas chamado construtivismo, né? Exatamente. E o que esse construtivismo trouxe para a educação brasileira? Ele trouxe uma nova maneira de ver, principalmente a alfabetização, né, que é um marco na educação. Eu sempre costumo dizer que a alfabetização é o alicerce de uma educação, né, de um aprendizado. E a proposta construtivista, ela veio mudar mesmo o conceito de educação, de ensino e aprendizagem. É mostrar para o aluno que ele pode fazer a partir do seu conhecimento prévio, que é uma coisa assim que é valorizar mesmo o que a criança produz, é valorizar o conhecimento que ele traz, a sua cultura, a sua vivência e respeitar. Eu acho que a palavra mágica dentro dessa proposta é respeito à produção do aluno. E isso aí, eu acho assim... Então o aluno se sente assim, mais útil dentro de sala, né? Eu posso ser tão atuante como meu professor. Com certeza, né? é você proporcionar situações em que ele vai produzir. E produzir com segurança, não com medo de errar. Eu acho que, acho que o boom do construtivismo, que os professores ainda não captaram, é isso aí. É você oferecer situações para que o aluno aprenda, sem erro. Agora vocês me consertam se eu estiver errado, tá? Então nesse momento também o professor ele ganha uma nova colocação no mercado. Ele se mantém como professor, mas também ganha a função de instrutor, certo? Instrutor, dinamizador e articulador de situações de aprendizagem. Porque se não há essa interferência, essa articulação, não há aprendizado. E a criança precisa sofrer essa interferência, essa intervenção o tempo todo. Claro. E o ganho é assim, mágico. Imagino. Maria Elza, me diz uma outra coisa. Daí surge então o nosso tema do programa, que é a nova escola. A nova escola. Que nova escola é essa? Tia Maria Elza. Que nova escola é essa? É uma escola que precisa estar atuante, atualizada, focada assim na clientela que ela se destina, né, a atender, e está funcionando como um espaço de educação, que a escola é produtora de educação, né? É produtora de modelos de pessoas, né? A escola reproduz mesmo isso aí. Então o que acontece? É um desafio constante. A escola tem que estar atuante, tem que estar atual, que é o maior desafio, certeza, né? Com certeza. E está mesmo... na mídia. Claro, ela tem que estar buscando esses recursos para que receba essa clientela e que essa clientela sinta parte desse processo. Claro. Né? E Maria Elza, me diz uma outra coisa. Ela falou na mídia, me veio à mente a seguinte questão. Os professores trazem os fatos da mídia para dentro de sala? É essa questão que... Como isso é trabalhado hoje em Quando dia? eu falei em ser uma escola atual, eu acho que... Acho não, é fato. Existe uma coisa muito complicada na questão do tempo do professor. A maioria se questiona assim, não fiz porque não tenho tempo, mas então realmente não. Se ele não está atualizado, atuante, trazendo essas informações atuais para dentro de sala para ser debatida, trabalhada, questionada, proporcionar ao aluno esse espaço de discussão, então ele não está desenvolvendo o seu papel. Ele só vai se sentir mediador, né, oportunizador de situações de aprendizagem, se ele estiver atual e trazendo mesmo essas questões para debate, para discussão. Com certeza, com certeza. Agora, Viviane, você que é professora de apoio à educação, né, vai trazer para a gente a seguinte questão. Existe... o construtivismo trouxe para a gente uma coisa nova, que é a questão da educação inclusiva, né? E isso tem dado certo, coisa que nos anos 80 não havia. Tem sim, Edson. Nos anos 80 a gente sabia que assim, existiam as classes especiais, né? Nem em todas as escolas, mas existia. Só que essas crianças, né, que são ditos assim não normais, eram umas crianças que estudavam assim, separada. E hoje em dia, assim, o que a nova escola nos proporciona é que para os pais,
é que essas crianças estão incluídas, aprendendo de formas assim que, né, cada professor, cada um faz a sua diferença. Eles têm aprendido de forma que os pais ficam assim muito surpresos. E assim, essa é a nova escola, né? Okay. De uma forma assim interessante, que os professores antes tinham receio de trabalhar com essa proposta da educação inclusiva, que não é da agora, né, já existia a lei há tempo, só que agora, por estar assim, o construtivismo avançado, tudo levou a desenvolver, trabalho, né? E os professores hoje estão sentindo aqui mais segurança em trabalhar. Estamos mais preparados, com cursos que, né, são oferecidos, né? E o professor hoje em dia, acredito que não tem até assim, o medo que existia antes de trabalhar com crianças assim, não existe mais. Okay. E o que tem é melhorar, né? Com certeza. Infelizmente, nosso programa está quase chegando ao fim, mas nós temos duas surpresas ainda no programa. Tanto a pedagoga Marielza como a pedagoga Viviane, cada uma trouxe um livro para indicar aos profissionais da classe. E Marielza Rodrigues, qual livro você trouxe para a gente? É um livro do autor Celso Antunes, Nova Maneira de Ensinar, Novas Formas de Aprender. Eu acho que é bem interessante, principalmente para os professores, porque dá dicas de como ensinar temas que são conteúdos, né? Nem tema, conteúdo, de como trabalhar esse conteúdo, de que maneira você pode estar dinamizando uma aula baseada nessa leitura, né? Eu acho que é bem... E até voltando ao planejamento, né? Legal. Como planejar uma aula, ele dá boas dicas. O nosso bate-papo está aqui nesse livro. Com certeza. Legal, muito obrigado, tá? E a Viviane trouxe qual livro pra gente? Eu trouxe um livro que só oferecido a todos os professores, que é o Falar, Ler e Escrever em Sala de Aula. Como hoje em dia é esse falar, ler e escrever, né? Que esse livro acredito que em todas as escolas é oferecido para que o professor possa pesquisar, né? Que vem oferecido assim, do Ministério Público, né? Do MEC, para os professores, para que assim, uma forma nova de ensinar, né? Não é mais o que a gente falou no começo dos anos 80, a gente aprendia através do COSP-GIS, e hoje em dia de uma nova forma de ensinar. Ok, muito obrigado, Viviane. Muito obrigado, Marielza Rodrigues, tá bom? Aguardo vocês em outros novos assuntos, tá bom? Nosso espaço está aberto, a TV Sinai está aberto para vocês apresentarem qualquer tema ligado à educação, cultura na nossa cidade de Rio Bonito, no Brasil, ok? Obrigada. Agradeço também a sua participação, o carinho da sua audiência, e até a próxima edição do programa TV Sinai Entrevista. Até lá.